Tem certeza que você está fazendo meditação mesmo? Ou será que você não está confundindo com relaxamento e visualizações, formas de induzir a própria mente a entrar num estado de calma, de felicidade, às vezes se imaginando num local agradável, sentindo uma coisa boa no seu coração? Tudo isso faz parte do processo meditativo, pode acontecer, mas nada disso é o que a gente está falando de Zen. A gente é aqui o Zen do Brasil, representantes do Zen budismo japonês, de uma escola chamada Soto Zen, que foi fundada por dois monges, Eihei Dogen no século XIII e Keizan Jokin no século XIV, que se inspiraram e aprenderam o ensinamento de Buda. Então, nós somos, antes de sermos meditadores, nós somos budistas. Antes de sermos zen budistas, nós seguimos o ensinamento desse personagem histórico, que foi Siddhartha Gautama, foi um príncipe que viveu na Índia 2.600 anos atrás. Ele saiu do seu castelo, de sua vida palaciana, para virar um monge. Isso quer dizer que ele saiu do castelo para viver nas matas, com renunciantes que faziam práticas de ascetismo, de yoga, de jejuns, de meditação, de preces, de pedir esmola, coisas assim, de ficar sem dormir por muitas horas, muitos dias, ficar sem beber, sem comer, para acessar níveis de consciência diferenciados, mais profundos, ter experiências espirituais a rigor, ter sensibilidades aumentadas, ver coisas mais sutis, ouvir melhor, até chegar em coisas que na Índia a gente pode chamar de paranormais, né? Então ele praticou isso, esse personagem, mas nada disso é o seu despertar místico que vai acontecer depois de 6 anos vivendo como um asceta. E aí quando ele tem sua experiência mística, ele era um místico, quer dizer, alguém que busca o mistério da existência e compreende que esse mistério é um processo de busca interior, de busca e encontros interiores, e quando ele tem a sua experiência mística, ele teve em meditação. Então ele sentou-se imóvel numa postura precisa e ficou, diz a tradição, por 7 dias e 7 noites. E passou por todo um processo, várias etapas mentais, emocionais, físicas, psicológicas, meditativas, até finalmente acessar, se manifestar, adentrar, compreender, tornar-se o estado que ele vai chamar de nirvana, quer dizer extinguir as oscilações da mente, ficar sendo puxado para lá e para cá, arrastado por emoções, preocupações e estímulos. De repente tudo isso se silenciou num grande samadhi, num grande estado meditativo, a partir do qual ele compreendeu tudo de outra forma, não de uma forma pensante e separada da realidade, mas quando todo esse falatório mental se silenciou, ele percebeu-se interconectado, integrado com toda a realidade manifesta, com tudo o que existe. E aí quem tem essa experiência, que a gente diz é mística, é religiosa no sentido mais original da palavra, que religa a pessoa ao todo da existência, religa a pessoa a si própria, religa a pessoa a um sentido absoluto, que vai além dos valores relativos, sociais e familiares, mas religa a pessoa a uma coisa sagrada, maior, a um eu que não é a personalidade criada, condicionada e individualizada de cada um, mas o eu que a gente vai falar, o eu verdadeiro, original, que transcende o nosso nascimento e morte, ou seja, a própria essência da vida. Essa essência da vida é conhecida desde sempre na nossa espécie e recebe os mais diferentes nomes e os mais diversos tipos de relacionamento e interpretação. Mas o que essa essência realmente é, não tem nome, não cabe em palavras nem em interpretações, porque estamos falando da essência da vida do cosmos, do todo, não só da nossa individualidade, mas aquilo que permeia
cada menor partícula e todo o maior espaço. Então, uma coisa ilimitada que nós nunca vamos de fato compreender, porque isso nunca esteve, nunca estará separado da nossa mente. Está muito mais próximo do que qualquer pensamento, sentimento e sensação. Sempre esteve aqui no mais íntimo da tessitura da nossa consciência, falando conosco bem baixinho, por trás do nosso ego. Então, quando a gente fala de meditação, a gente está falando de entrar nesse lugar que Dogen Zenji, que era outro místico, que viveu em 1200 a 1253 no Japão, foi para a China e lá ele encontrou essa prática de meditação intensiva, 12 horas por dia, durante vários dias. O que acontece com a mente? Se você se senta de uma forma muito precisa, muito reta e correta, sem mexer, sem conversar, e fazendo uma coisa que em japonês é chamada de ekorensho, quer dizer virar a luz para dentro, virar a atenção, a percepção, a consciência, a investigação para dentro de si mesmo, usar a própria mente para estudar a si mesma. Então não é só ficar olhando para a minha historinha individual, é uma coisa maior. É a mente entendendo o que é a mente. Por que a gente sente tudo de uma forma tão intensa e como se a gente sempre fosse obrigado a pensar compulsivamente para lidar com o desconforto da vida. Mas meditar nos abre outra possibilidade da gente entrar num outro andar da consciência, como se a gente pegasse um elevador e saísse desse nível do conflito, do ruído, da eletricidade estática. Esse tipo de prática e experiência sempre foi universal. É possível acessar esse grande eu, essa grande mente universal, essa consciência absoluta, sem ser por meditação? É claro que é. É uma mente universal, é uma experiência universal. E os vários místicos de todas as tradições, de todos os tempos, do passado, do presente e do futuro, vão falar a mesma coisa, o mesmo encontro com o sagrado, em diferentes linguagens, culturas, roupagens, épocas, mas sobre o mesmo assunto, sobre a mesma experiência, que é a experiência mística do encontro com o mistério dentro de si mesmo. Essa iluminação leva a luz para uma coisa que até então estava desconhecida. E o que passa a ser conhecido? O sentido da existência. Como a existência funciona, essas leis do Dharma que Buda ensina, impermanência, interdependência e nirvana. E uma vez que nós percebemos a natureza do que somos e do que a vida é por nós mesmos, nós então começamos um processo de libertação, onde a prática da meditação sentada é, para nós do Zen Budismo, essencial e central, não é a única maneira, no único portal, mas para nós é extremamente eficiente para esse processo que a gente vai falar, que é um processo de desgaste do eu. Então, primeiro tem esse encontro com essa luz, com essa fonte de sabedoria, cognição, inteligência e presença incessante, que está sempre acesa dentro de nós. E quanto mais meditação a gente faz, mais a gente chega perto dessa fonte sempre pura e sempre nova. Está sempre ali pulsando energia vital para a gente. E quanto mais a gente se aproxima, mais a gente se purifica. E quanto mais purificado estivermos, mais a gente se aproxima. É preciso ter uma certa pureza para acessar essa coisa que é a mais protegida, íntima e preciosa da consciência. Que no budismo não falamos de alma. Né? Aliás, Buda fala de não alma porque nada é fixo, não tem um núcleo próprio. Mas é como se a gente acessasse essa parte que alguns vão chamar de alma do ser, a parte mais íntima e protegida, sensível
da nossa consciência, da nossa mente e do nosso ser. Isso a gente não faz de qualquer jeito. E a meditação vai ensinar um passo a passo muito individual e próprio de cada pessoa consigo mesma, cujas etapas são semelhantes a todos, que é esse desvelar dos níveis de consciência. Então, primeiro tem a mente pensante, em palavras que Dogen vai falar mente cita, né? E que é a camada mais superficial da consciência que está funcionando lado a lado com os sentidos, ou seja, com os estímulos imediatos e superficiais da realidade. Então, quando a gente senta para meditar, é essa camada que nos domina mais, que toma mais espaço da nossa atenção. E é um local muito agitado, porque justamente vive de estímulos. E é difícil a gente parar e ficar sem mexer quando a gente está muito preso nesse nível, nesse andar da consciência. E aí você fala para o seu ego, não, você não vai mexer, você vai ficar horas parado. Ele não gosta muito e começa a reclamar, a criar desconfortos e pensamentos intrusivos que vão dizer: o que você está fazendo aqui? Vai fazer uma coisa mais gostosa, uma coisa mais interessante, mais importante. Depois tem energias prejudiciais, sensuais, começa a pensar em sexo, em prazeres, em coisas que sejam mais estimulantes do que ficar sentado sem mexer. Mas se a gente vai superando essas etapas de nós mesmos, a nossa atenção e percepção consciente vai chegando em outro lugar. E não só isso, porque o que é mágico das práticas meditativas do Zen é que quando nós fazemos retiros intensivos de alguns dias, de muitas horas de meditação, o que acontece é um grande silenciar da consciência por si mesma. Não é algo que a gente faça, a gente não pode induzir, a gente só pode criar as condições necessárias para que este silêncio aconteça. E embora ele vá vindo de forma gradual, quando acontece é sempre súbito. E é realmente o significado da palavra nirvana, que é como a extinção da chama de uma vela, que está oscilando para lá e para cá, e de repente vem um vento e silencia tudo. Que a gente apenas senta, mas não induz nada. Você pode contar a respiração, você pode escanear o seu corpo, como o que teve na moda um tempo, mindfulness. Mas quando a gente está falando de experiência mística, tudo isso é intermediário. O processo tem que acontecer por si só. Você precisa deixar rolar. Quanto mais espaço você der para a sua mente manifestar o que quer que seja, melhor. Isso estou falando de uma prática sistemática e intensiva de meditação, como é no Zen, onde nós fazemos retiros, chamados de Sesshin, de 5 a 7 dias de meditação silenciosa e imóvel, de face para a parede. Então, lá por 1200, Dogen Zenji vai do Japão para a China, aprende com seu mestre Tendo Nyojo essa experiência meditativa intensiva e funda no Japão a escola Soto Zen, onde a ênfase é a meditação do zazen silenciosa de face para a parede. Então, primeiro a gente chega de frente para os nossos lugares, colocamos as mãos palma com palma engaixou, cumprimentamos o que a gente chama o assento do diamante, que é o local onde a gente se senta para meditar. O diamante que reflete a luz, o diamante que nunca quebra, o diamante que é precioso e raro. Este é o nosso assento para fazer uma coisa iluminada, que nunca quebra, que é preciosa e rara. Encontrar e conhecer a nós mesmos. Tendo encontrado onde está o seu axis de equilíbrio, posicionamos a mão nisso que chamamos mudra cósmico. Mudra é posição de mãos e cósmico, porque nós, ao assumirmos essa postura, assumimos a nossa posição cósmica. Percebemos que estamos segurando em nossas mãos a vida, a nossa vida e a vida do universo. E essa vida do todo também está nos sustentando e nos segurando em suas mãos o tempo todo. E assumir esta postura, esta atitude, é perceber isto. E nós dizemos 1 minuto de zazen é 1 minuto Buda, 1 minuto de iluminação. Essa experiência humana, que é uma experiência de libertação e realização, de você se autorrealizar.
no sentido de se realizar consigo mesmo, com você mesma, de estar bem e satisfeito com quem é, e também no sentido de tornar-se real, uma pessoa real, verdadeira, que não está mentindo nem representando um papel, que está sendo o que de fato é. Isto é o que os processos meditativos proporcionam. E quando você tem essa experiência interior mística, você também se torna mais você mesmo. Então, eu sou o Monge Daico, estou aqui todas as semanas compartilhando com vocês as reflexões deste livro, A Sabedoria da Transformação, da nossa mestra Monja Coen. E hoje fomos lá na página 155, Olhos de Mar. Eu sempre mostro o nosso marca-página, da noviça Koen Roshi, com Maezumi Roshi. E Olhos de Mar, ela fala disso, do zazen, da experiência meditativa como entrar no mar. No começo tem muitas conchas, areia, marola, espuma, mas conforme a gente vai aprendendo a nadar, a gente chega lá no fundo, é muito mais silencioso, profundo, a pressão é maior e a gente acessa informações bem diferentes da parte do raso. E não fica lá para sempre. A gente tem esses mergulhos intensivos, meditativos, de introspecção. A gente tem esse olhar mais fundo sobre essas camadas da psique, da vida, e depois a gente volta para o nosso funcionamento normal, para as nossas atividades cotidianas. Então, esses retiros são momentos muito importantes para quem gosta do budismo, do Zen budismo, para se conectar e reconectar com essa experiência tão simples, verdadeira e transformadora do silêncio, onde todas as respostas da nossa procura mística estão. Então não esquece de deixar um like no vídeo, deixa um comentário também, para você não custa nada e para a gente faz diferença, contando suas experiências de meditação. Você está de bem consigo mesmo? Acha que a meditação ajuda você a ser quem você é? Também vai aparecer aqui um QR Code que você pode fazer uma doação para o Zen do Brasil. Lembrando que estamos construindo um templo em Campos do Jordão. A nossa sede em São Paulo não é própria e contamos e precisamos mais do que nunca da ajuda de vocês para que este sonho continue a se manifestar. Vocês também podem me seguir no Instagram, Monge Daico, e seguir também todas as redes do Zen do Brasil e da nossa mestra, Monja Koen Roshi. Existe um conteúdo infinito para vocês conhecerem o budismo, e lembrando o que disse o fundador da nossa escola Soto Zen no Japão, Mestre Rei Dogen, estudar o caminho de Buda, estudar o sagrado, é estudar a si mesmo, e estudar a si mesmo é esquecer-se de si mesmo. Esquecer-se de si mesmo é estar identificado com tudo que existe, e eventualmente a gente deixa isso de lado e nenhum traço de iluminação permanece. Essa é uma prática muito bonita, incrível, profundamente transformadora, que quanto mais eu faço, mais eu tenho vontade de fazer e dedicar a minha vida a esta prática incessante, intensiva da meditação. Então, nos vemos em Zazen.